Querido pós-graduando, querido pesquisador, seja bem-vindo ao segundo episódio da Trilha de Estatística na Pesquisa Científica. E se você não se recorda, no episódio anterior nós conversamos sobre a aplicabilidade da estatística, os tipos de situações, né, na qual ela se aplica. Então, utilizarei ou não estatística, o que é conclusão válida, e óbvio que se você não entendeu, precisa retornar para o episódio anterior. Para dar sequência agora conosco, eu dou boas-vindas à professora Simone novamente e nós conversaremos sobre qual tipo de estudo, né, se encaixa melhor a minha dissertação ou tese, ou o contrário disso, a minha dissertação ou tese se encaixa em qual tipo de estudo. Seja muito bem-vinda, professora Simone. Muito obrigada, José. Agradeço por estar compartilhando esse momento contigo e também muito obrigada aos ouvintes que estão nos assistindo. Sejam muito bem-vindos. Dentro do que nós conversamos sobre planejar, né, para depois controlar o estudo, o projeto, o experimento. Esse contexto se enquadra melhor em qual tipo de estudo? Então, José, quando a gente fala em tipos de estudo, nesse caso, a gente já está pensando que passamos do passo 1, que era o primeiro episódio, ou seja, decidimos que vamos precisar utilizar estatística nos nossos estudos. Tá? Então, passando disso, a gente tem dois tipos de estudo que envolvem estatística, os observacionais e os experimentais. Então, vamos para o nosso slide para a gente entender um pouquinho mais disso. Quando a gente fala de um estudo observacional, a gente fala de um estudo sem interferência nos indivíduos estudados. Então, durante o episódio, a gente vai trazer diversos exemplos disso, mas é basicamente quando eu faço as coletas de dados sem modificar nada do manejo, do dia a dia, do cotidiano dos animais. Então, como é feito o manejo dos animais é mantido, a gente simplesmente vai coletar dados sobre esses animais e amostras biológicas deles. Já num estudo experimental, aí sim, José, a gente tem uma grande interferência dos pesquisadores e a gente vai falar um pouquinho mais disso também durante o episódio. Excelente. Então eu entendo aqui, previamente, que se eu estou observando, né, trabalhando com o que acontece naturalmente, temos aí um estudo observacional, e a partir do momento que eu faço alguma interferência naquela população estudada, quer seja animal, humana, vegetal, solo, seja lá o que for, aí temos um estudo experimental. É isso, professora Simone? Mais ou menos isso, José, porque nos estudos experimentais a gente tem uma grande interferência, não é apenas uma interferência. Mas a gente vai detalhar isso, vai ficar mais claro durante o episódio. Perfeito. Então, por um exemplo, na minha realidade, né, se eu estou estudando o que acontece em relação a patógenos, a doenças, em uma determinada população, ou se alguém lá das ciências biológicas voltadas a humanos está estudando o que acontece em uma determinada população, esse estudo se enquadra em observacional. Exatamente. Então vamos para o nosso slide para a gente entender um pouquinho mais desse tipo de estudo e também vamos visualizar um exemplo na área de epidemiologia sobre isso. Então, do nosso slide a gente tem estudos observacionais também sendo chamados de levantamentos. É exatamente isso. Ou é um levantamento, ou também pode ser chamado de estudo observacional. Então, como a gente já fala de levantamento ou de observacional, a gente tem como característica principal não fazer nenhuma interferência no ambiente e nos indivíduos que estão participando do estudo, de forma que a gente possa interferir, então, na ocorrência da doença ou não. Então, o objetivo aqui é, como a gente até já comentou, a gente vai coletar amostras biológicas, vai coletar dados sem fazer nenhuma interferência que pode levar ao indivíduo ser contaminado, né, pelo patógeno ou não. E os dados, nesse caso, eles podem ser coletados uma única vez ou periodicamente. Aí depende de como a gente faz, então, o desenho desse estudo, né? Porque se a gente for pensar em uma empresa, geralmente em empresas a gente tem dados sendo coletados periodicamente, né? Por exemplo,
formulários para avaliação do funcionamento da empresa. Esses formulários eles são distribuídos periodicamente. E esses dados eles são analisados utilizando, ou podem ser analisados utilizando teoria de estatística. Né? Então, a gente tem esses levantamentos não sendo aplicados só para a epidemiologia, mas de uma forma mais ampla. Então, eu posso coletar os dados uma única vez, ou eu posso coletar os dados várias vezes e utilizar estatística para avaliar essas informações, né? Ou transformar esses números em informações. Vamos, por exemplo, agora que você citou de epidemiologia. Então, vamos continuar no nosso slide. Por exemplo, num estudo observacional, a gente pode verificar se os indivíduos estão infectados ou não com um determinado patógeno, e aí é claro que a gente precisa coletar amostras biológicas. Aí, claro, também, né, que depende do patógeno que a gente está estudando para saber qual é a melhor amostra biológica. E a gente vai precisar coletar dados sobre esses indivíduos. Então, não basta a gente saber se esses indivíduos estão infectados ou não. É claro que a gente pode ir para os estudos de genética e saber se tem alguma variante genética nesses patógenos que a gente está estudando. Sim, são outros tipos de estudo, né? Nesse caso aqui, a gente pode coletar as amostras biológicas para simplesmente saber se os animais estão infectados ou não. Aí, o que eu quero saber com isso? Eu quero saber o que está levando a essa maior infecção ou não, ou esses animais estarem infectados ou não. Quais fatores estão levando a essa infecção? Ou seja, estão fazendo com que o patógeno fique, vamos dizer assim, ou os animais estão mais suscetíveis para daí ficarem doentes, ou estão fazendo com que esses animais fiquem mais predispostos a terem contato com esse patógeno. Então, para isso, a gente precisa coletar dados. Dados sobre os indivíduos, dados sobre o local em que esses indivíduos vivem, situações em que esses indivíduos passam de manejo. Por exemplo, a gente sabe que quando a gente fala de biossegurança, biosseguridade, muito do contágio acontece por instrumentos contaminados, por animais que estão contaminados, às vezes entre espécies, né? Então, quando a gente tem várias espécies na mesma propriedade. Então, tudo isso precisa ser avaliado para a gente saber quais fatores podem estar levando a doenças, né? E aí, o que a gente quer com esses estudos? Fazer associação entre a ocorrência da doença e os possíveis fatores de risco. Aí, claro, a gente comentou no primeiro estudo, os estudos epidemiológicos estatisticamente são bastante complexos e tem bastante análise estatística envolvida nisso. E para fazer, então, essa associação, tem vários testes utilizados, análises estatísticas complexas. E isso não quer dizer que todo estudo epidemiológico é observacional. Ele pode ser experimental. Ele pode ser experimental. E qual que é a principal diferença de um observacional para um experimental? Então, a gente já definiu bem o observacional, né? Sim. Vamos definir o experimental. Vamos para o slide também. No estudo experimental, as observações, ou seja, os números que a gente coleta dos animais, são geradas em condições controladas pelo pesquisador, né? De tal modo que os indivíduos avaliados sejam submetidos a condições específicas, denominadas de tratamentos. Então, aqui, José, até a gente comentou antes, no estudo experimental a gente faz uma grande interferência, né? Por que uma grande interferência? Porque não basta simplesmente a gente pegar esses animais e levar para um galpão e falar assim, agora eu tenho um experimento. Não, não é exatamente isso. A gente precisa controlar tudo o que pode estar influenciando aquilo que a gente vai avaliar. Então, parece bem vago eu falar isso, mas a gente vai trazer alguns exemplos para tentar deixar isso de uma forma um pouquinho mais clara. Mas, basicamente, tudo o que estiver interferindo, no caso da ocorrência da doença, se eu quero estudar um determinado fator. Então, todos os outros fatores precisam ser controlados para eu estudar esse fator. E aí, sim, eu consegui estudar se esse fator leva a uma maior ocorrência da doença ou não. Então, para uma estrutura experimental, para um estudo de epidemiologia, é bem complexo, mas é possível de ser feito, sim. E aqui, só para deixar um pouquinho claro, também voltando para o slide, é que os tratamentos a gente pode ter como tratamentos materiais,
até métodos que a gente deseja avaliar no tratamento. Então, nos estudos de nutrição, por exemplo, as diferentes dietas são tratamentos. Então, diferentes indivíduos vão receber diferentes dietas para a gente avaliar se essas dietas levam ao maior ganho de peso, ao menor ganho de peso, diminuem os triglicerídeos no sangue ou aumentam, né? Então, tudo isso avaliado de forma experimental. Logo, nos estudos experimentais, existe uma gama muito ampla de fatores que podem influenciar, e aí eles precisam ser controlados. E controlar esses fatores que influenciam o objeto do estudo, né, o que está sendo analisado em si, é não permitir que isso influencie no indivíduo que está sendo estudado, ou apenas mensurar para depois conseguir diferenciar. Quando a gente vai de um estudo observacional para um estudo experimental, na verdade, esse é o fluxo mais correto, vamos dizer assim, que a gente tem. Se a gente for pensar num estudo de epidemiologia, num estudo de epidemiologia a gente pode estudar ao mesmo tempo diversos fatores que podem estar relacionados a uma doença, né? E aí, a partir de um estudo desse, a gente pode entender o que a gente deveria estudar um pouquinho mais, que aí seria um estudo experimental. Ou seja, eu isolo exatamente aquilo que eu gostaria de estudar e aí eu faço isso de forma experimental. Então, o fluxo dos estudos é mais ou menos dessa forma. A gente começa no estudo observacional para a gente tentar identificar o que está precisando ser estudado de forma mais detalhada. Aí a gente vai para um estudo experimental. Isso funciona para basicamente tudo. Então, uma coisa que é legal a gente desmistificar, né, é que estatística é aplicada até para máquinas, né? Até para um experimento feito com máquinas, estatística também funciona e é aplicada. Então, é uma área realmente muito ampla e, de forma geral, os estudos vão sempre começar de forma observacional para a gente identificar o que a gente precisa estudar melhor para daí a gente ir para o estudo experimental. Então não existe uma vantagem, uma desvantagem maior ou menor em relação ao outro, porque os objetivos e os métodos são diferentes. De forma alguma, José. A questão aqui, também defendendo a estatística, é que para os dois tipos de estudo, a estatística deve ser levada em consideração desde o início do estudo e também vai, vamos dizer assim, influenciar em como a gente vai fazer a análise dos dados, vai influenciar na validade do nosso estudo. Então, não é só porque eu vou fazer um estudo observacional que eu não preciso considerar a estatística e aí eu já vou, pronto, eu tenho um estudo válido, está tudo certo. Não, não é bem assim. Até para um estudo observacional, a gente sabe que a gente tem sempre as nossas limitações, a gente precisa levar a estatística em consideração desde o início do processo. Muito bom. Então, digamos que eu quero estudar o efeito de um medicamento, o efeito de um tratamento, sobre alguma variável específica. Por onde eu começo, além da parceria com o estatístico? Certo. Eu trouxe um slide aqui também para a gente ver um exemplo de estudo experimental, para tentar responder a sua pergunta. Então, nesse caso, até é uma imagem de um experimento que a gente concluiu recentemente. Nesse experimento, a gente tinha por objetivo estudar a influência de dietas no ganho de peso dos animais. Então, quando a gente foi delinear esse experimento, o que a gente levou em consideração? As outras variáveis que podem interferir no ganho de peso. Eu quero saber o efeito das dietas, né? E não de tudo que pode estar interferindo no ganho de peso. Claro que quando a gente fala de ganho de peso, a gente já conhece muito bem isso, é muito diferente do que a gente trabalhar com doenças, que tem muita coisa que a gente ainda precisa estudar. Então, para experimentos de nutrição, a gente já tem, vamos dizer assim, muita coisa na literatura para a gente saber o que estudar dentro de um experimento. Então, pela imagem, a gente pode perceber que são animais, claro que são todos machos, né? A gente fez coleta de fezes, né, por essas bolsas verdes, e animais com peso muito semelhante, com padrão racial semelhante e que estavam alojados num ambiente muito semelhante, em baias individuais. Então, tudo isso a gente usou para quê? Para isolar o efeito da dieta sobre o ganho de peso dos animais. Então,
tudo que a gente conseguiu isolar, a gente isolou para realmente saber qual é o efeito das dietas no ganho de peso dos animais. E o mais importante, né, disso é que a gente vai ter outras variáveis que interferem, sim, mas a gente vai padronizá-las o máximo possível ou controlar essa variação para elas não interferirem, não causarem o confundimento, que nós já conversamos no episódio anterior, junto com o efeito das dietas no ganho de peso. Então, nos estudos experimentais, a gente tem o que a gente chama de relação causal entre a variável resposta, que é o ganho de peso. Nesse caso que a gente está estudando, é a variável onde a gente observa o efeito da outra variável que a gente está estudando, que são os tratamentos, nosso fator de estudo. Então, é uma relação de causa do que as dietas estão causando no ganho de peso. Então, é isso que a gente faz nos estudos experimentais. Para a gente saber o que as dietas estão causando, a gente precisa isolar muito bem esse efeito das dietas no ganho de peso. Porque se não isolo, eu posso não ter uma conclusão. E não saber se aquele ganho de peso ou não ocorreu devido à dieta ou outro fator que eu não isolei. Exatamente. É aquele questionamento que vem dos revisores quando a gente manda um artigo científico. Como você pode comprovar que o efeito no ganho de peso foi das dietas se tem outros fatores no estudo que não foram controlados? Então, infelizmente, professor José, a gente sabe que a gente recebe esses comentários dos revisores e é um comentário muito pertinente. Se a gente não isolou bem o efeito daquele fator que a gente está estudando, não tem como a gente comprovar que realmente o que a gente encontrou no ganho de peso dos animais é devido à dieta. E este isolar é basicamente ter indivíduos o mais homogêneos possíveis entre si em relação à idade, tamanho, peso, raça, etc, etc, etc. E o ambiente também. E o ambiente também. E aí, por isso que a gente tem também a importância das baias individuais para os animais. Porque se eu estou avaliando a dieta e tem vários animais da mesma baia, como que eu sei quanto que cada animal comeu? Eu não sei. Então, essa é a dificuldade, né? Claro que eu posso trabalhar com uma baia, mas aí a minha baia é a unidade que eu estou estudando, e não o animal. Muito bom. Mas em relação às doenças, professora Simone, como que eu faço? Por onde eu começo? Essas são as minhas dúvidas, porque para ganho de peso, para estudo nutricional ficou muito claro. Mas em relação a patógenos, em relação a teste de fármaco e etc., eu tenho um pouco menos de clareza a respeito disso. Uhum. Então, vamos também para os nossos slides, a gente tem mais alguns exemplos, né? Vamos pensar em testar medicamentos. Bom, doenças, vamos generalizar para qualquer coisa que a gente for estudar, e acho que isso é algo que fica vago sempre quando eu falo disso, quando eu estou dando uma consultoria de estatística, né? Mas que é fundamental. A gente precisa sentar e estudar muito bem o tema que a gente vai trabalhar. Por quê? Porque é só sentando e estudando é que a gente consegue saber o que está interferindo na variável que a gente quer estudar. No caso dos estudos com doenças, a gente quer saber se o animal foi contaminado com o patógeno ou não, se o animal desenvolveu a doença ou não. E aí eu preciso saber tudo que pode influenciar, que já foi estudado na literatura, para pensar se eu vou fazer um estudo observacional, se eu vou fazer um estudo experimental. Então, eu preciso estudar muito bem aquilo que eu vou trabalhar. Isso é fundamental, independente do caso. Vamos pensar, então, no exemplo do medicamento. Vamos para o nosso slide. Se eu quero comparar o uso de um medicamento em relação à ausência desse, eu poderia pensar num anestésico, ou um sedativo, que não é algo tão importante. Então, submeti os animais a um exame com um sedativo ou sem o sedativo. Então, eu preciso comparar os dois grupos. Aí, eu também posso comparar vários medicamentos. Então, perceba, professor José, que a gente está sempre comparando diferentes medicamentos, comparando a ausência com a presença, e às vezes até pode ser o mesmo grupo de indivíduos, aí depende como o estudo é delineado, mas eu sempre tenho essa comparação. E aí, sempre quando eu tenho essa comparação, é algo muito semelhante ao exemplo das dietas, funciona exatamente da mesma forma. A gente está comparando, então a gente precisa ter uma estrutura experimental bem definida.
E aqui a gente tem um problema, né? Como que a gente avalia se o animal teve a resposta esperada ou não? Como que a gente faz a avaliação ou do local onde o animal recebeu o medicamento, ou do animal como um todo? E aí eu volto à pergunta para você, como a gente faz essa avaliação? É simples? A gente tem equipamentos para fazer essa mensuração? Depende. Para mensurar essas diferenças ou essas influências? Os dois casos. As duas coisas. Eu diria para você que sim, que tem método para isso. Métodos. Que tem método. Mas é diferente do que a gente mensurar o peso dos animais no ganho de peso. Bem diferente. Talvez não menos complexo, porque as variáveis que influenciam são muitas, mas tem que controlar da mesma forma. Então, o estudo experimental é sempre mais controlado. Sim, o controle é o mais importante. Mas o que eu quero trazer, né, nesse caso, na comparação de um estudo de medicamento com um estudo de ganho de peso, é que o peso é uma variável muito fácil de ser mensurada, porque ela é uma variável métrica, uma variável quantitativa. E nesses estudos em que a gente avalia a reação de um medicamento, fica complexo da gente avaliar o que o animal teve de reação. Porque nem sempre é quantitativo. Porque nem sempre é quantitativo. E aí é mais uma complexidade para esse tipo de estudo. Enfim, é um estudo experimental, mas que a gente precisa tomar cuidado, porque geralmente a gente precisa de um número de indivíduos avaliados maior do que quando a gente avalia o peso dos animais. Então, se é algo, uma variável ou um resultado que é mensurável, né, que eu consigo traduzir em números, é mais fácil do que algo que eu não consigo traduzir em um número. Por mais que depois tenha que ser para fazer análise estatística. Isso. É mais fácil para fazer análise estatística e precisa, em geral, do número menor de indivíduos. Mas isso é assunto para o nosso próximo podcast. Então, a gente vai detalhar um pouquinho mais nos próximos episódios. Então, fica um convite para todos vocês prosseguirem para o próximo episódio, quando nós conversaremos sobre, pelo que eu estou entendendo, a diferença do quantitativo para o qualitativo na análise estatística. Muito obrigado mais uma vez, professora Simone, eu que pela agradeço. participação. Até mais, pessoal. Um abraço.